Olá, sejam bem-vindos à segunda videoaula do módulo Processo de Avaliação e Identificação dos Indicadores de Altas Habilidades e Superdotação. Esta videoaula apresentará o protocolo de avaliação do estudante com indicativos de altas habilidades e superdotação. O protocolo mencionado é uma metodologia idealizada para auxiliar o professor de EEE no processo de avaliação e identificação de estudante com indicativos de altas habilidades e superdotação. Esclarecemos que, ao iniciar essa ação, o professor deve entrar em contato com o NAAS para assessoria durante todo o processo. O protocolo está didaticamente organizado em 3 passos. Para dar início, é necessário que o professor de AEE tenha recebido a indicação do estudante para a avaliação e identificação das altas habilidades. Esta indicação deve ser feita pelo próprio estudante, por um colega de sala de aula, por um professor regente, pelos pais ou responsáveis, ou ainda por alguém da comunidade escolar. O primeiro passo do protocolo é a coleta de dados. Ao receber a indicação de um estudante que apresenta características de altas habilidades e superdotação, o professor de EEE deve preencher, junto à pessoa que indicou, a ficha de indicação. O objetivo desse documento é formalizar e oficializar a indicação do estudante para o processo. Lembramos que tanto a ficha de indicação quanto todos os outros documentos e instrumentos utilizados no processo de avaliação devem compor o dossiê do estudante. Após preencher a ficha de indicação, o professor de EE deve solicitar ao grupo gestor da unidade escolar o preenchimento e a inserção da autorização de matrícula no Sistema de Gestão Escolar, o SIG. Uma vez que a autorização de matrícula está inserida no SIG, passará pela aprovação da Coordenação Regional de Educação e Gerência de Educação Especial. Mediante a aprovação da autorização de matrícula, o professor de AEE iniciará a coleta de dados a partir do questionário de indicação e das entrevistas realizadas com professores, participantes, pais, responsáveis pelo indicado e com o próprio estudante. O questionário de indicação tem o objetivo de apresentar as características de maior destaque do estudante indicado. Este questionário deverá ser respondido pelo professor de área em que o estudante se destaca de acordo com a indicação realizada. Lembre-se que o estudante pode se destacar em mais de uma área, dessa forma será necessário considerar mais de um professor regente para responder o questionário. É muito importante que o professor esteja atento a cada uma das questões de modo a ser mais coerente e verídico em suas respostas. Professor, nesse momento, simultaneamente deve ser feita a coleta de produções, como, por exemplo, o boletim histórico escolar, as produções acadêmicas ou artísticas, ou seja, a coleta de materiais comprobatórios da habilidade ou das habilidades apresentadas pelo estudante. Caso o estudante possua alguma deficiência ou eficiência comprovada, junte ao dossiê os laudos médicos ou relatórios avaliativos em geral, nesse momento também. Com relação às entrevistas, deve ser realizada a entrevista com os pais ou responsáveis legais. Em seguida, a entrevista com o estudante de acordo com o nível de modalidade de ensino em que ele está matriculado. O processo avaliativo acontecerá na sala de EEE, de forma individual ou coletiva. No caso deste ocorrer de forma coletiva, os estudantes serão agrupados por área de interesse. Cada estudante deve ser atendido, no mínimo, 2 vezes por semana, perfazendo 4 horas aulas semanais, por um período de 8 semanas. O segundo passo se refere à aplicação das atividades. Nessa etapa, o estudante é convidado a realizar diversas atividades que contribuirão para o conhecimento das habilidades indicadas, quando o professor de EE
junto à assessoria do NAAS, possam aferir, a fim de confirmar notáveis habilidades, as quais foram pontuadas pelos entrevistados no início do processo. Assim sendo, as atividades que devem ser aplicadas de acordo com o protocolo são de autoconceito, criatividades, habilidades gerais e específicas, estilo de aprendizagem e forma de expressão. Para as atividades de autoconceitos, devem ser trabalhadas atividades que oferecem oportunidades ao estudante na tomada de consciência de si mesmo. Deve ser realizada ao longo de todo o processo. No protocolo, sugerimos 3 atividades: autoavaliação, autobiografia e inventário. O que deixa você? Essas atividades devem ser realizadas preferencialmente de forma individual. As atividades de criatividades acontecem por meio da estimulação com exercícios interdisciplinares, considerando a área de interesse do estudante avaliado. Com o objetivo de observar a criatividade, o professor deverá propor atividade que estimule a imaginação. As sugestões citadas no protocolo são estratégia de promoção da criatividade, eu e o espelho e borocochôs. Tais atividades podem ser aplicadas individualmente ou em grupo na sala de AEE ou ainda na sala de ensino regular. É pertinente enfatizar que uma mesma atividade pode ser utilizada para mais de um objetivo. Com relação às habilidades gerais, o professor de AEE deve observar e registrar se o estudante avaliado apresenta facilidade de aprendizagem, ou seja, se o estudante aprende muito rápido e facilmente, com pouca ou nenhuma instrução, dominando rapidamente conceitos, ou ainda se deixa de fazer por achá-las repetitivas ou insignificantes. Independência e autonomia, ou seja, observar se o estudante consegue fazer atividades sem precisar de ajuda dos professores, colegas, familiares, bem como tomar decisões livremente. Capacidade de pensar e tirar conclusões, ou seja, observar se o estudante normalmente apresenta respostas diferentes dos demais, podendo ser mais elaboradas, explicativas e incomuns para a sua idade e série. Curiosidade, ou seja, observar se o estudante é curioso, questionador e sempre está à procura de novos conhecimentos e informação, se gosta de pesquisar e testar assuntos da sua área de interesse, muitas vezes visto como chato da turma, pois sempre está perguntando, duvidando, colocando em xeque o parecer do outro. E, por fim, estudantes que apresentam apreciação aos desafios, aqueles que gostam muito de novidades e atividades diferenciadas do currículo padrão, apresentam apreço por competições e atividades que estimulam seu potencial criativo. Nas habilidades específicas, envolve atenção, concentração, motivação pela área do seu interesse e capacidade de produção. As habilidades específicas geralmente estão associadas à alta pontuação acadêmica e desempenho excepcional na escola, o que contribui para que o estudante se destaque entre seus pares. Observe que essas habilidades são indicadas através de atividades muito bem exploradas no dia a dia escolar, sempre considerando a área de interesse do estudante. Conforme já visto no módulo 2, temos as seguintes habilidades específicas. Primeiro, lógico-matemática. Essa habilidade pode ser observada, por exemplo, em atividades de matemáticas de série superior, sudoku, jogos de xadrez e entre outras. Linguística ou verbal. Como exemplo, para a avaliação do estudante, sugerimos no protocolo de avaliação as atividades como charge, furo jornalístico e guarda-chuva da comunicação. Terceira, sinestésica. No protocolo temos os seguintes exemplos: dança, teatro e jogos esportivos. Quarta, interpessoal. Para a verificação dessa habilidade, é importante que o professor observe como o estudante se comporta em trabalhos em grupo, reuniões de grêmio estudantil e jogos de equipe, tais como
perfil, banco imobiliário, imagem em ação e entre outras. Quinto, intrapessoal. É necessário examinar a expressividade do estudante a partir da linguagem da música ou de outra forma de expressão que torne possível a sua manifestação. Sexta, musical. Sugerimos no protocolo o acompanhamento do estudante avaliado em apresentações individuais ou em grupo com instrumentos musicais ou não. Sétimo, espacial. Como sugestões de atividades para serem feitas no protocolo, xadrez, lego, quebra-cabeças. Em outras palavras, essas atividades consistem em jogos que requerem a visualização de ângulos, de espaços, de peças mentalmente antes da execução. Oitava, naturalista. É sugerido no protocolo visitas ao zoológico, aos museus, planetários, laboratórios de pesquisa em universidade, entre outras. Ainda, sobre atividades que envolvem habilidades específicas, sugerimos que as unidades escolares que não são contempladas com profissionais de áreas específicas busquem e firmem parceria fora da unidade escolar. Quando necessário, para contar com o parecer de um profissional da área, o que chamamos de juiz de área. Indicamos o formulário sobre estilo de aprendizagem e minhas preferências para verificação da forma como o estudante assimila e processa as informações que recebe. Precisamos ainda conhecer as formas como o estudante se expressa no seu universo criativo. Sugerimos como atividades formas preferidas de expressar, se eu fosse meus pais, professor, durante todo o processo de avaliação e identificação do estudante, deve-se considerar a importância do feedback, ou seja, a devolutiva de como foi para o estudante, fazendo perguntas. Como foi essa atividade para você? O que mais gostou nessa atividade? Por quê? Agora, vamos ao terceiro passo, que é a análise de dados. Nessa etapa, o professor de AEE realizará o estudo de caso a partir da coleta de dados. Serão analisados todos os instrumentos preenchidos, todas as atividades realizadas, os materiais comprobatórios das habilidades dos estudantes, as anotações e as observações feitas durante o processo de avaliação. A análise de dados contribui para que o professor de AEE elabore o relatório de avaliação de identificação das altas habilidades de superdotação do estudante, fazendo menção às suas necessidades educacionais especiais em altas habilidades de superdotação. O relatório em questão deverá conter, de forma clara, a habilidade confirmada ou as habilidades, se apresentar mais de uma, a área em que se destaca e quais são as alternativas de atendimento educacional especializado sugeridas para a potencialização, considerando a área de interesse do avaliado. A potencialização pode acontecer na sala de AE pelo professor de AE, na sala de aula regular, pelo professor de área com orientação do professor de AE e também instituições parceiras, como, por exemplo, universidades, empresas, laboratórios, centros de pesquisas, indústrias, escola de artes, conservatórios musicais, entre outros. Caso a indicação seja refutada, não sendo confirmados os indicativos de altas habilidades, o professor de AEE poderá sugerir a realização de uma nova avaliação num outro momento. Pode acontecer ainda, durante o processo, a observação de que o estudante avaliado apresenta uma outra necessidade especial, seja ela educacional ou não. Dessa forma, é importante encaminhá-lo para o atendimento com um profissional especialista da área. É imprescindível lembrar que existe estudante com altas habilidades de superdotação que apresentam a dupla excepcionalidade. Muitas vezes, esses estudantes acabam sendo mal interpretados na sala de aula por apresentarem comportamentos atípicos ou ainda por não corresponderem à perspectiva de que venha a ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Esses fatores acabam por acarretar
incalculáveis prejuízos no seu desenvolvimento acadêmico e socioafetivo. Saiba mais sobre o assunto fazendo a leitura no texto disponibilizado como material de estudo. Por fim, esclarecemos mais uma vez que todo esse processo de avaliação e identificação deve ser feito com assessoria e consultoria do NAASA. Para mais informações, entre em contato através de e-mail, de telefone. Agora, vamos para a terceira e última videoaula desse módulo. Nela, trabalharemos como, por exemplo, passo a passo do protocolo de avaliação do estudante Caio, o qual foi indicado por sua mãe para um processo de avaliação e identificação das altas habilidades de superdotação.